Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Nós derrotamos o bolsonarismo. Frase proferida ontem por Barroso, ministro do Supremo, num evento político de extrema esquerda, Congresso da UNE, que reúne aí comunistas e outros movimentos de extrema esquerda. Estava lá o comunista Flávio Dino, estava lá o comunista Orlando Silva, estava lá também a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Até mesmo para os padrões de ação política do Supremo nos últimos anos, o ministro foi longe demais. O que produziu tal rompante assim de honestidade no ministro Barroso? Eu tenho uma especulação. Ele deve ter pensado que chegaria lá e seria aplaudido de pé, seria ovacionado pela extrema-esquerda por conta da ação do Supremo, né, ao longo dos últimos anos, ao longo da última eleição, para garantir a democracia, né, democracia no sentido comunista, obviamente. E ao invés disso, ele foi vaiado. E isso deve ter deixado o ministro muito indignado, que então resolveu falar aí todos os serviços que ele tinha oferecido à esquerda nos últimos anos. Falou da época que ele combateu a ditadura, fez um paralelo com o que ele chama de bolsonarismo e disse, né, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura e nós derrotamos o bolsonarismo. Veja aí, né? Nós, e falou isso ao lado de Flávio Dino, atual ministro da Justiça de Lula e participante ativo da campanha. Foi demais até mesmo para o Pacheco, presidente do Senado, o mais subserviente presidente do Senado da história, que em entrevista falou que foi uma fala, né, infeliz do Barroso e que deveria haver uma correção, aí o ministro deveria vir a público e explicar essa fala ou retirar essa fala, porque senão, veja só, pela primeira vez ele fala que poderia, o Pacheco, poderia ser passível sim de algum processo de impedimento. Olha, se não houver um esclarecimento em relação a isso, mesmo uma retratação quanto a isso, até para se explicar a natureza do que foi dito, evidentemente que isso pode ser interpretado como uma causa de impedimento ou de suspeição. Claro que os motivos aí do Pacheco são questionáveis, visto que não é segredo em Brasília que ele está de olho numa vaga do Supremo. Mesmo assim, não deixa de impressionar o Pacheco, que tanto tem silenciado no momento tão importante do Brasil, diante da ação política, né, do Supremo, ter aberto a possibilidade de um impedimento. Aí a gente fica pensando, né, em que momento o chamado bolsonarismo censurou alguém? Teve dezenas, se não centenas de pessoas censuradas nos últimos anos. Teve algum de esquerda? Não. Teve algum censurado por conta de Bolsonaro? Não. Do próprio tortura. Teve alguma tortura promovida por aliados do presidente, por bolsonaristas? Não. O que teve de fato foi censura, perseguição, exílio até mesmo dos conservadores. Mas na cabeça dos esquerdistas, a democracia ela só existe quando há a liberdade deles falarem e apenas eles. E a perseguição sistemática de qualquer opositor. Talvez temos que olhar por esse lado. O ponto é que não há mais como esconder o que nós tivemos ou o que nós temos no Brasil. Não é mais uma democracia. É uma situação em que a esquerda aparelhou todas as instituições para impedir a expressão da direita e definir a sua agenda sem nem mesmo a possibilidade de críticas. Então não dá mais para esconder, está evidente o tipo de regime que nós temos no Brasil.